Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Segundo o livro dos Reis, pode tomar teu assento se você assim o quiser. Capítulo de número 23. Lembrando aos irmãos que segunda-feira nós temos o encontro com os novos membros. Terça-feira nós temos o Entre Elas. Quarta-feira, quarta profética, nós temos aí o pastor Fábio que vai nos trazer uma palavra do céu. Sexta-feira, escola bíblica. Sábado, culto com as mulheres. E domingo, culto com a família. Amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, verso de número 25. Quem encontrou, diga amém. Meu Deus, só 2 pessoas encontrou. Quem encontrou, diga amém. É, irmã Alain, isso aí. 23, 25, diz assim a palavra do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Vou ler de novo, talvez você nunca leu esse texto. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Que versículo extraordinário. E só pode estar falando de alguém extraordinário, porque o texto é muito claro dizendo que antes dele não houve ninguém como ele. Deixa eu ver como é que está nessa tradução. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro como tal. Está falando de alguém extraordinário. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do rei Josias. Quem foi o rei Josias? Volta um pouquinho na tua Bíblia, capítulo de número 22. Veja comigo o primeiro verso do capítulo 22. Começa dizendo: Josias, capítulo 22, verso 1, diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jedida, e a filha de Adaias de Boscate. Estamos falando de um rei que começou a reinar com 8 anos. Eu não sei, tem alguém com 8 anos aqui? Não, está todo mundo lá no Kids. Os 8 anos está todo mundo no Kids. Mas tem gente que é cabeça de 8 anos aqui, não tem não? Eu não lembro o que eu fazia com 8 anos de idade. Com 9 eu já começo a lembrar de algumas coisas, mas com 8 anos eu não me lembro o que eu fazia não. Eu lembro que nós viemos para Sumaré em 92, eu tinha 9 anos, então eu já me lembro de algumas coisinhas, que já faz uns dias, né, gente? Então não dá para lembrar assim de coisa tão remota. Mas com 8 anos de idade, o que é que você faz de inteligente? O que você faz de importante?
Ainda mais no cenário que Josias nasceu. Sabe o cenário que Josias nasceu? Em hebraico não tem uma palavra para avô, nem para bisavô, nem tataravô. Por isso você vai ver na Bíblia, referindo a alguém, da genealogia de alguém, como pai. Você percebe que Jesus, por exemplo, é chamado de filho de Davi. Porque não há uma palavra em hebraico que expressa esse parentesco. Veja que o pai de Josias foi o rei Amon. O vô de Josias foi o rei Manassés. O bisavô de Josias foi Ezequias. Se a gente pegar somente esses três últimos que eu citei, Ezequias, Manassés e Amon, para falar de um pouco do cenário religioso, espiritual da época, vocês vão lembrar quem é Ezequias. Ezequias é aquele rei que era um bom rei, mas que contraiu uma enfermidade, e a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías, ele tem a palavra de Deus, e quando Isaías recebe de Deus uma mensagem, e a mensagem não é boa, não é favorável, a mensagem de Deus para Isaías é: vai até o rei Ezequias e diga para ele que essa enfermidade não é para a vida não, essa enfermidade é para a morte. Fala para ele arrumar a casa, arruma a casa que ele vai morrer. Isaías chega diante do rei e fala: rei, é o seguinte, Deus me deu uma palavra, e a palavra é o seguinte: você vai morrer, você não vai viver, então arruma a sua casa. Você conhece essa passagem? A Bíblia diz que Ezequias vai orar ao Senhor, e ainda Isaías no pátio do palácio, Deus fala com Isaías e fala assim: volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E aí o Isaías volta e fala para o rei Ezequias: Deus ouviu tua oração, Ele vai te acrescentar mais alguns anos de vida. E aí Ezequias, perspicaz na sua inteligência e sabedoria, fala assim: como hei eu de saber que Deus há de acrescentar na minha vida mais tempo de vida? Aí Isaías propõe um desafio, e ele fala: então, é mais fácil uma sombra avançar, ou mais fácil uma sombra retroceder? Baseado no relógio, que era o sol da época. Então, queria dizer que se a sombra tivesse aqui, era tal hora para frente; se a sombra fosse mais para trás, era tal hora para trás. Então Ezequias fala: não, eu quero que a sombra retroceda 10 graus, ou seja, eu quero que Deus pare a rotação da terra, porque a terra hoje nós sabemos que gira em torno do sol, e que Deus volte a rotação em 10 graus. Isaías falou: feito. E Deus fez. Deus girou a rotação da terra ao contrário. Deus moveu o cosmos por causa de uma fala, de uma oração. Esse rei Ezequias, agora que recebe a cura, agora que recebe mais tempo de vida, ele vai abrir mão do seu relacionamento com Deus e vai ter algumas práticas que não são do agrado de Deus. E dentro deste período de 15 anos nasce um filho chamado Manassés. O rei Manassés, que filho é de Ezequias, reinou por 55 anos e foi um dos piores reis que Judá já teve. E o cenário é que agora, depois de Ezequias, Manassés, ele traz para si e para a nação e para o povo costumes, práticas pecaminosas, absurdas, terríveis. O templo é profanado, o culto ao Senhor Deus é profanado. No jardim, no átrio do palácio de Deus, da casa de Deus, aonde ficavam as mulheres e os gentis para adoração, Manassés traz postes que eram postes utilizados pelos adoradores de Baal,
onde as prostitutas faziam cenas nojentas no átrio da casa de Deus. Havia tendas no átrio da casa de Deus, aonde as prostitutas, quando chegava alguém e falava, eu quero ter uma relação e tal, era no átrio, dentro da própria casa de Deus, e eles iam ali e se relacionavam. Havia sacerdotes de Baal, havia sacerdotes de tudo quanto é tipo de religião, praticando cultos diabólicos dentro do templo. Como se não bastasse, Manassés, agora diante de todo esse cenário espiritual horrível, ele pega 2 de seus filhos e sacrifica no átrio a deuses estranhos queimados, no lugar que era para sacrificar cordeiro ao Deus Todo-Poderoso, ele está sacrificando seus filhos. A palavra de Deus, ela é tão clara quando narra esses episódios em 2 Crônicas capítulo 33, que diz que nem os pagãos que outrora habitaram aquela terra pecou tanto quanto Manassés e Amon. E é nesse cenário de pecado, é nesse cenário de divergência espiritual, que nasce o menino Josias. Mas a decisão faz a diferença. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha comigo o verso de número 2. Este cenário político que eu estou te dizendo, esse cenário religioso que eu estou te dizendo, é nesse cenário que nasce o menino Josias. E com 8 anos de idade, o menino Josias é levantado e ungido como rei. E olha o que diz o verso de número 2. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou falando de um menino de 8 anos de idade, que quando foi levado ao trono para governar, ele começou a olhar na sua árvore genealógica e olhou para o pai e falou assim: o pai não é minha referência, não dá. Olhou para o avô, o Manassés, falou: esse aqui também não dá. Olhou para o Ezequias e falou: esse aqui também não dá. E foi indo, chegou em Salomão, que é o que nós pensamos que agora vai, ele olha e diz: esse aqui também não dá. Mas chegou em Davi, ele diz: a minha referência é este homem aqui, o homem que foi segundo o coração de Deus. Eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que você talvez esteja preocupado com o que vai acontecer com a política no nosso país daqui uns dias, e você pensa: vai arruinar minha família, vai arruinar minha casa. O que vai ser do nosso país? O nosso país vai ser aquilo que você escolhe fazer da tua vida. E Josias decidiu ser fiel. Uma decisão de referência. Quem é a tua referência? Quem é a tua referência? Às vezes a gente tem resultados tão ruins na vida, resultados tão negativos na vida, e nós atribuímos esse resultado a referências que nós mesmos escolhemos. Ele poderia ter escolhido o Amon, o seu pai. Ele poderia ter escolhido o mais perto, o seu avô. Mas ele foi olhar alguém que procurou andar o mais reto possível aos olhos do Senhor. Talvez você esteja preocupado com cartilha A, talvez você esteja preocupado com cartilha B, com banheiro C, mas eu vou dizer para você, a sua preocupação, ela não deve estar como primária nessas coisas. A sua preocupação é: eu preciso andar segundo os princípios da palavra de Deus, porque se eu andar segundo os princípios da palavra de Deus, eu serei como Josias foi, eu serei a diferença. Nós queremos ser a diferença, mas tendo como referência pessoas erradas. Eu olho para a pessoa errada, pratico o que aquela pessoa pratica, tenho as práticas que essas pessoas têm, e quero que o resultado seja diferente.
Talvez alguém olhe para você e diz assim: sabe o que é? É que a sua mãe foi assim. Alguém olha para você e diz: o seu pai foi assim, o seu avô também foi assim. Essa é a nossa sina. Isso aí vai ser para sempre. Não, se você decidir mudar. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite que talvez o foco e a direção da decisão estava voltado para outras referências. Deus está dizendo: olhe para a referência certa e decida romper com o pecado. Eu sou contigo. Pastor, mas é difícil, eu não tenho idade, eu tenho só 8 anos, como era a idade do Josias. Não tem problema, decida pela mudança, decida por romper com o pecado, decida por andar em retidão, em comunhão com o Senhor, que se você tomar essa decisão, Deus vai endireitar as veredas à sua frente. A gente quer uma vida de resultados bons, de resultados positivos, uma espiritualidade mais ávida com Deus, mas nós não rompemos com as práticas que nos distanciam do Senhor, com práticas que nos separam do Senhor. Mas Josias, esse garoto de 8 anos, quando assume o trono, a primeira decisão dele não é andar como seu pai andou, o seu pai Amon, mas é andar reverenciado a alguém que andava segundo o coração de Deus. Eu não sei qual é a sua referência nessa casa. Talvez alguém sente do seu lado aí, talvez uma irmã, um irmão senta aí do seu lado, talvez o seu histórico de religião, de igreja é desacreditado. Por quê? Porque um dia eu olhei e eu vi um Amon, um dia eu olhei e eu vi um Manassés, outro dia eu olhei e eu vi um Ezequias. Eu só tenho histórico negativo. E às vezes senta um irmão, e eu falei hoje de manhã na reunião de obreiro, às vezes senta uma pessoa do seu lado que ela endemonia o demônio. É ela que endemonia o demônio. É o papel inverso. Ela é tão terrível que o demônio fala: não me pega não. E ela: vou pegar sim. Não me pega não, vou te pegar sim. Eu preciso fazer uso do seu termo, do seu nome, que eu preciso fazer umas bobagens aqui. Às vezes a gente encontra as pessoas, é a pessoa que endemonia o demônio. É terrível. E às vezes você ouve essas pessoas, às vezes você ouve pessoas que lançam isso diante de você, e você toma essa pessoa como referência. Deus colocou pessoas diante de você para que você possa olhar e ter referência. Se alguém que está do teu lado não serve para ser sua referência, não tem problema, olha para alguém que pode ser a sua referência, porque ter alguém como referência é importante, vai dirigir os seus passos. Os meus passos são dados de acordo com a pessoa que eu tenho como referência. Se você trabalha numa empresa, você chega numa empresa aí, e lá tem funcionários bons e funcionários ruins. Se você por acaso se apega a uma pessoa que tem uma prática ruim, sabe aquela pessoa que mata a hora no banheiro, eu vou no banheiro ali, desliga a máquina, rapaz, deu 1h30, a pessoa não voltou ainda. O que está acontecendo? Ai, está dormindo no banheiro, só pode. Sentou lá baixou o assento, sentou e está roncando lá. Tem que alguém abrir, bater na porta para acordar a pessoa. Vai ter gente assim? Vai. Só que vai ter gente que é o primeiro a chegar, nunca chega atrasado. Toda vez que precisa para uma extra, ele está à disposição. Nunca bate o cartão antes de dar a hora certa. É uma pessoa, um funcionário, um colaborador exemplar. Eu tenho essas duas referências, e tem muita gente que escolhe a referência negativa, e a sua história dentro dessas empresas é muito ruim, é muito negativa. Ela até era uma pessoa boa, nasceu para ser bom, nasceu para fazer a diferença, mas escolheu uma referência negativa. Na vida espiritual, meu irmão Márcio, é a mesma coisa. A gente pode até ter nascido para poder fazer algo grande, algo bom, estar numa posição boa, mas se a gente escolher a referência errada, vai dar errado. Mas quando você escolhe a referência correta, não importa a sua idade, escute o que eu estou te dizendo. Quando você escolhe a referência correta, não importa a sua idade,
não importa o contexto social e político, Deus vai abrir os céus em seu favor, e você vai conhecer coisas que nenhum outro conheceu desde a antiguidade. A diferença de Josias é tão extraordinária, porque enquanto os outros estavam preocupados em adorar outros deuses, em se relacionar com outros deuses, e fazer N coisas, para poder trazer para si as bênçãos, Ezequias decide fazer uma coisa importante. Ele decide reformar, e a maior reforma teológica da história do povo de Israel acontece com Josias. Por isso não houve ninguém antes como ele, nem depois ninguém como ele, porque ele decide fazer uma reforma espiritual que ninguém fez. As pessoas estavam acostumadas a ir ao templo, e ali oferecia sacrifícios a Baal, oferecia sacrifícios N para diversos deuses. Ezequias chama ali o sacerdote, chama ali os guardas e diz o seguinte: essa farra do pecado acabou. A farra do pecado na casa de Deus acabou. Sabe o que nós vamos fazer? Nós estamos falando do menino que assumiu o reinado com 8 anos. Ele diz: pode derrubar todos os postes. É noite de derrubar os postes, aquilo que te afasta de adorar o verdadeiro Deus. E eu não estou dizendo de coisa que às vezes está lá fora, não. Eu estou dizendo de coisas que muitas das vezes está no nosso convívio espiritual. O Josias levantou e disse: esses postes de Baal que está no templo, arranca tudo. Este bosque que está aqui, arranca tudo. Esses altares que estão aqui para oferecer sacrifício a outros deuses, arranca tudo. Nada disso aqui nós queremos. Nós vamos servir aos Deus de nossos pais, aquele Deus que tirou os nossos pais lá do Egito. É a Ele que nós vamos servir. E começa a arrancar, e começa a arrancar, e começa a arrancar, e começa a arrancar, e começa a derribar altar, e começa a tirar coisas que tinham se tornado comum. Deus está dizendo nessa noite: tem coisa que se tornou comum, tem coisa que se torna comum na nossa vida, tem prática pecaminosa que se torna comum no nosso dia a dia, e você nem esquenta mais, isso não te incomoda mais. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para você: você está caminhando distante de Deus por causa de coisas que se tornaram normais na sua vida, mas vai te levar à perdição. E nesta noite é noite de derrubar altares. Tem problema não, ninguém está olhando, olha o cenário como é que está, é normal para todo mundo. Pode ser normal para os que estão nas trevas, mas para os filhos da luz, isso não é normal. Nós precisamos entender que nós somos chamados, escolhidos, e há um propósito de glória sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a história dos teus filhos. Mas você não precisa continuar tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas, e seguir porque o meu pai fez, meu bisavô fez, porque o tataravô fez. É hora de fazer diferente. Olha para quem está do teu lado aí e fala assim: é noite de iniciativa, eu vou ser diferente. Fala: o meu avô, meu bisavô, minha avó, minha bisavó, e aí para trás, pode ter feito coisas terríveis, mas eu decido hoje fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu decido hoje. Há um Espírito Santo trabalhando aqui neste lugar. O inimigo quer te manter retido, o inimigo quer te manter refém, o inimigo quer te manter nessa mornidão espiritual, porque se tornou normal. Mas nesta noite, assim como Josias mudou a história daquela nação, Deus vai mudar a história da tua vida, Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar a rota da tua vida. Mas eu preciso decidir, porque a decisão de ficar em casa é sua, a decisão de estar na presença de Deus também é sua, a decisão de ouvir alguém que endemonia o demônio é sua, a decisão de não dar ouvido também é sua. E Ezequias chamou essa equipe, esse grupo, e falou: gente, a gente tem que derrubar. Vamos fazer uma faxina espiritual aqui. O que você está precisando? O que você está esperando? O que é preciso na tua vida para uma faxina espiritual? Tem coisa na nossa vida que a gente só vai encontrar, coisas que vão mudar a rota,
Escute. Há elementos essenciais para a sua vida, que muda a sua rota, que só são encontrados quando você decide fazer uma faxina na tua vida espiritual. Foi assim com a mulher da dracma, não foi? Ela perdeu uma dracma. E a Bíblia diz que ela começou a varrer, e limpar e tal. E quando ela, depois de varrer ali, limpar tudo, e entrar debaixo dos móveis, que fazia tempo que não via uma vassoura, de repente ela encontra a dracma. Ela encontra, faz festa, chama os amigos e fala: vamos festejar, porque eu encontrei uma dracma perdida. Da onde? Dentro de casa. Tem coisa que não está perdido fora, está perdido dentro de você. Tem verdades de Deus que está perdido dentro do teu coração. Se perdeu devido a tantas outras coisas que se tornaram normal. Ezequias chama o povo, chama o sacerdote, chama Ilquias, o sacerdote vigente na época, e fala assim: vamos começar uma reforma. Sabe o que o meu pai nunca olhou? É que o templo está com as paredes com um buraco. Olha, o que o meu avô nunca olhou é que o templo está precisando de reforma. Vamos começar a reformar isso daqui. Pega o dinheiro, o tesouro que vem se arrastando de Salomão, de Roboão e demais reis, que foi acumulando esse ouro, esse tesouro aí, ó, e vamos fazer o seguinte: vamos pegar tudo isso daí e vamos reformar o templo. Até que enfim alguém resolveu investir nas coisas de Deus. Aí vem a equipe toda alegre e fala: vai acabar, porque só Deus sabe os que são fiéis. Só Deus sabe o teu coração. Só Deus sabe o coração dos fiéis, que não se curvam ao pecado, mas que muitas das vezes sozinho não tem força de lutar e de ser invasivo na vida de alguém, porque existem coisas que só o Espírito Santo faz, e faz muitas vezes através da palavra que o pastor está pregando aqui. Você queria falar isso para alguém aqui na igreja, não queria? Então Deus está me usando para falar no teu lugar, porque se você falasse, você ia ferir alguém, mas Deus está me usando aqui nessa noite. Deus vai levantar pessoas que ainda se preocupam com a obra dele. Deus vai levantar pessoas que ainda se preocupam com a integridade do reino. E aí os sacerdotes, os escrivãos, os porteiros começam a quebrar. E quem já fez reforma aqui sabe, reforma é um trem ruim, complicado de fazer. Ainda mais quando você está morando dentro. É um poeirão danado, é uma sujeira danada. E está lá os trabalhadores, irmão Márcio, marreta na mão, quebrando para poder fazer um conserto. Aí o sacerdote está junto, porque sacerdote que é sacerdote não abandona a obra. O sacerdote está junto, acompanhando os quebrando. E a visão do sacerdote é: a hora que isso aqui estiver pronto, vai ser uma benção. A hora que isso aqui estiver pronto, vai ser uma benção. Olha o verso de número 3 do capítulo 22. Verso de número 3 diz assim: sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, o qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles entreguem na mão dos executores da obra, que tem supervisão da casa do Senhor, e que estes deem aos executores a obra, o qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada para repararem a casa. Todavia, qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. Olha o verso 8. Olha o verso 8. Será que você pode ler comigo no telão? Veja o que está dizendo o verso 8, no meio da reforma, no meio da quebradeira interior do templo, um lugar onde por muitos anos não se fazia uma reforma. Verso de número 8, 1, 2, 3.
Olha para quem está do teu lado e te fala assim, ó, sabe por que o pecado prevalece? Porque o livro da lei está perdido. Amantarabadacantura maiassúria mandarabadahas. Quantas vezes o livro da lei já fez a diferença? Deus falou a Josué: guarda esta lei, pendura ela no teu pescoço se for necessário, e eu prosperarei todos os teus caminhos. Ele fez uma aliança com o povo no monte e disse: guarda este mandamento. Ele disse a Salomão: filho, guarda os meus mandamentos e eu vou prosperar, e eu vou continuar sendo na tua história, na tua vida. Mas o rei Ezequias abandonou o livro da lei, o rei Manassés abandonou o livro da lei, o rei Amon abandonou o livro da lei. Mas se levantou um Josias e diz: eu não sei aonde ele está, mas eu vou reformar o meu interior até que eu possa encontrar. É necessário encontrar a palavra. Tem muita gente buscando tanta coisa, mas o que mudou a história daquela nação foi quando eles encontraram a palavra. E Uquias, no meio dos enturos, no meio do monturo, no meio daquelas coisas quebradas, ele encontra um livro. Eu encontrei algo. Amantura maia da couve, eu encontrei algo, eu encontrei algo. Só os que têm algo na mão aí, só o que tem o livro da lei, pega essa Bíblia aí que está na tua mão, levanta essa palavra e diz assim: sabe o que o inimigo quer? Diga assim: sabe o que o inimigo quer? É eu te manter distante deste livro. Mas brada aí de onde você está. Se você quiser, fica de pé e levanta e diz: eu encontrei essa palavra, eu encontrei o livro que muda a história, eu encontrei o livro que muda a vida, eu encontrei. Faz quanto tempo que você não tem intimidade com o livro? Faz quanto tempo que o livro já não faz parte da sua coleção de literatura? Faz quanto tempo? É preciso encontrar o livro. É preciso encontrar o livro. E a palavra diz que quando ele encontrou o livro, ele reuniu os sacerdotes e falou: tem algo muito errado conosco. A maneira a qual nós servimos está muito errada. E nós vamos fazer algo aqui histórico. E nós vamos fazer algo aqui extraordinário. E a palavra do Senhor diz que Ele vai estabelecer uma Páscoa, uma festa, como nunca antes houve, como nunca antes ninguém conseguiu fazer. Desde os dias dos juízes, a palavra do Senhor diz que Ele fez a maior e se tornou uma Páscoa diferenciada na história. Foi uma festa que ninguém tinha feito e ninguém nunca mais fez, como a festa da Páscoa que Josias celebrou. Quando ele ouviu o livro da lei, ele rasgou suas vestes, ele se arrependeu da maneira como o seu povo estava vivendo, a maneira como o povo estava sendo conduzido. E aí Deus olha para um coração quebrantado, para um coração que conhece a palavra, que tem intimidade com a palavra, e olha para Josias e diz o seguinte: Josias, havia uma profecia sobre a sua casa, que haveria destruição, mas enquanto você viver, Deus está mudando a vida de pessoas aqui, que havia um decreto sobre você, mas a partir do momento que Josias encontrou o livro da lei, por intermédio de Ilquias, a vida dele foi transformada. Deus falou: por intermédio de ti, que entendeu, se arrependeu, rasgou suas vestes, sobre a tua casa, enquanto você viver, eu vou prosperar a tua história.
história, eu vou prosperar a tua casa. Por quê? Porque ele encontrou o livro da lei. E todos nós quantos encontramos o livro agora, esse livro agora, ele vem por meio de uma pessoa chamada Jesus Cristo. O evangelista João diz: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Ele estava com Deus, ele estava lá no céu, nas alturas, mas agora ele desceu e passou a morar e tabernacular entre nós. Aquilo que Euquias encontrou lá no templo de maneira física, ele está aqui nesta noite por intermédio do teu Espírito Santo. O nome dele é Jesus Cristo. E essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Ele diz, a própria palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É impossível sair de uma vida de pecado se o Filho, se a palavra, se o Verbo encarnado não governar a tua vida. Ele diz, através do evangelista João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra. Agora a decisão de você, de ter alguém como sua referência, é sua. A decisão de viver uma vida de pecado é sua. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo para você: eu quero que a rota da sua vida seja diferente. Eu manifesto a palavra diante de você. Talvez você tenha vivido uma vida de fé em mentiras que até faz sentido. Talvez você tenha vivido uma miscigenação religiosa de tantas práticas. Isso aqui vai funcionar, isso aqui também vai funcionar, isso aqui também vai funcionar. Fica igual o povo lá em Israel: tem um altar para Baal, tem um altar para Azera, tem um altar para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Tudo isso faz bem, não importa a maneira, importa sim, só existe um caminho que leva a Deus, e o nome desse caminho se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Ele é exclusivista nessa condição, quando ele diz: eu sou o caminho. Se ninguém vier por mim, ninguém vai ver o Pai. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outra maneira de chegar a Deus, de se estabelecer com Deus, de se conectar com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Você pode se conectar a Baal, a deuses pagãos, que na verdade não são deuses. O apóstolo Paulo fala que são demônios. Você pode até se conectar com esta espiritualidade, e coisas sobrenaturais até podem acontecer, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava pregando lá, e aí tinha uma mulher que ia atrás dele dizendo: é verdade, esse aí prega a verdade, tudo que ele está falando é verdade. Era o diabo que estava usando aquela mulher, era um demônio que estava usando aquela mulher, porque o demônio também usa, o demônio também manifesta as coisas sobrenaturais, mas você vai se conectar com demônios. E o apóstolo Paulo fala, olha para aquela mulher e diz assim: está repreendida em nome de Jesus, seja liberto agora. Puf, aquela mulher se torna livre. O caminho para se conectar com Deus é a palavra, e a palavra só nos aponta um caminho, é Jesus Cristo. Só que para viver uma vida com Cristo, eu preciso romper com o pecado, eu preciso romper com coisas que, como eu disse, se tornaram normais. São coisas que a gente olha muitas das vezes para algumas lideranças que não devem ser as nossas referências, e que você fica frustrado, frustrada. Você olha para algumas lideranças e diz assim: olha aí o Amon, olha aí o Manassés, que ofereceu o filho dele, é por isso que eu não vou ser crente. Não foi esse o caminho que Josias escolheu. Josias falou: eu preciso é dessa palavra, eu preciso é desse livro. Esse livro mudou a história do rei, esse livro mudou a história da nação, e esse livro pode mudar a tua vida. Mas você precisa encontrar essa palavra.
Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Tem tantas coisas na nossa vida que se tornaram normais. Tem tantas coisas nas nossas vidas que talvez você nem classifica mais como um pecado que te separa de Deus. Se tornou normal. E às vezes ele é praticado não somente por você, mas por pessoas aqui dentro da igreja, infelizmente, mas que tem te afastado de Deus. Mas eu quero fazer um convite para pessoas que, assim como Josias, são decisivas e que não deixam a rota da sua vida ser direcionada pelas escolhas de outras pessoas, mas a rota da sua vida pode ser direcionada pela tua escolha. Ele é um garoto de 8 anos, mas ele tem uma decisão importante a tomar, e a decisão que ele toma é: eu vou seguir os passos de Davi. E você pode tomar uma decisão hoje de seguir a Jesus Cristo. Porque se você olhar para a direita, se você olhar para a esquerda, você vai se frustrar com o homem, você vai se frustrar com o erro humano. Mas se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele nunca vai frustrar você no que diz respeito a te levar a morar com o Pai, a receber a salvação e de ter clareza no que Ele diz a respeito da sua palavra. Ele pode sim te frustrar no sentido seguinte: quando você falar assim: ô pai, me dá um doce, e ele fala: não vou te dar, porque agora você não pode comer doce. É assim que a gente fala com os filhos. Então ele pode te frustrar nesse sentido, mas no propósito de que ele te ama e de que ele te escolheu por amor, ele nunca vai te frustrar. Mas é necessário que nós rompamos e encontramos a graça de Deus na palavra dele. E o Kias encontrou. E você? Você está aqui hoje por quê? Você está aqui hoje por quê? Se você está aqui hoje porque você tem que cumprir rotina, se você está aqui hoje porque eu tenho que fazer isso de maneira, porque senão o pastor depois vai mandar mensagem para mim, ixi, as irmãs das irmãs vai ficar mandando mensagem, é melhor eu ir. Então você precisa ter um encontro com a palavra de novo. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus e fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu quero trilhar uma rota diferente. Hoje é uma oportunidade para você fazer a escolha correta, escolher as suas referências. Segundo, encontrar a direção na palavra de Deus, que foi o que o Kias encontrou e transferiu ao rei Josias. E terceiro, fazer com excelência aquilo que a palavra te orienta a fazer, que é o que o Josias fez. E ele mudou a história da nação. E por isso tem um verso escrito: nunca houve um rei como ele, que teve tanta intimidade com ele, com Deus, nem antes dele, nem depois dele. Aquele que se espelha com ímpeto supera o seu mentor. A alegria do mentor é que o seu aluno supere ele. Jesus nunca teve esse problema. Jesus olhou e falou assim: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Jesus não tem problema com isso. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ele me chamou a ti, chamou a nossa família, a nossa casa para fazer coisas maiores do que ele. Josias olhou para o Davi e falou: essa é a minha referência. Mas Josias foi maior que Davi. O texto bíblico não fala que Davi foi o único rei, e que antes dele não houve, e que depois dele também não houve. Mas Josias teve essa marca. O Salomão teve uma marca dessa relacionada à sabedoria, mas a espiritualidade do Salomão foi abaixo, porque na escala de pecado e de adoração a outros deuses, o Josias teve que pular o Salomão, porque ele também fez um altar a outros deuses na casa do próprio Deus, onde Deus falou para ele: você orou, eu enchi essa casa com a glória e eu estabeleci o meu nome aqui pela eternidade. O próprio Salomão estabeleceu um altar a outros deuses naquele lugar. O Josias teve que pular ele.
Davi tem uma marca muito grande, um homem segundo o coração de Deus. Mas não foi o homem que teve mais intimidade com Deus. Quem teve mais intimidade com Deus foi o Josias, por causa da sua escolha, por causa da direção que ele tomou e por causa do que ele fez depois de receber a palavra. Você pode ser único naquilo que você vai fazer. Você pode ser melhor do que disseram que você é. Você pode ser melhor do que disseram que você seria. Mas se você entregar o seu coração ao Senhor, seus caminhos e andar com retidão, derrubar tudo aquilo que te impede de viver uma integridade, uma intimidade com Deus. Às vezes a gente vive um marasmo da nossa vida, a gente se afasta de Deus, se afasta da palavra de Deus, se afasta desse momento de culto, de adoração com tanta facilidade. Basta cair um dinheirinho na nossa conta que a gente já se sente o tal. Basta a gente ter um cargo melhorzinho que agora a gente já se sente o tal. E tudo aquilo que nós fazíamos antes na casa do Senhor a gente já não faz mais. A mesma frequência que nós tínhamos a gente já acaba não tendo mais. A mesma intimidade que eu tinha com Deus na palavra, minha leitura diária, o meu devocional, eu já não tenho mais. As minhas orações que eu fazia, que eu vinha mais cedo para o culto para poder orar junto com os meus irmãos, eu também já não faço mais. Eu estou muito longe do livro da lei, muito longe da palavra. Hoje é uma noite que Deus reservou para nos confrontar. É uma noite que Deus reservou para que nós possamos olhar para dentro de nós e fazer uma reforma interior nos nossos corações. E eu quero orar pela tua vida. Você que está aqui e que acha que tem, só você, se você é santo, não precisa, tá? Eu sou santo, pastor, olha, não tem nada que eu preciso melhorar aqui, eu estou tudo bem, glória a Deus. Cuidado que Jesus vai vir te buscar. Jesus vai vir te buscar. Você acha, já alcançou a perfeição? Mas se você acha que tem algo na tua vida que você precisa de fato eliminar, porque se tornou normal e você quer vencer isso, você já sabe o que é, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Aqui há uma palavra, aqui há um livro. O livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. E nós vamos caminhar por esse caminho, vamos trilhar esse caminho. Eu sei que nós estamos há dias de decisões importantes para o país, mas o que eles vão decidir de maneira coletiva não quer dizer que vai decidir o seu futuro espiritual. O seu futuro espiritual é decidido aqui, é você e Deus. O seu futuro espiritual é decidido aqui, você e Deus. E nessa noite eu faço esse convite. Se você tem algo que você precisa mudar, se tem uma rota na sua vida que a direção precisa ser diferente, eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem no altar, nós vamos orar ao Senhor. Deus vai te ajudar através da palavra, Deus vai te ajudar. Não fique constrangido, não fique com vergonha, mas sai do seu lugar, vem aqui. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Chega de Baal, chega de Azera, chega de tantas outras coisas. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje é uma noite que Deus está te chamando. Pode vir aqui para o altar, vem para cá. Isso, fica aqui na frente. Não dá para continuar dessa mesma maneira, gente. Não dá para entrar era e sair era. Não dá para entrar anos e sair anos e a gente continuar da mesma maneira, com a mesma prática, com o mesmo pensamento, com o mesmo marasmo, acreditando em tantas outras coisas, em tantas coisas que os outros contam, em tanta mentira que é contadas a nós. Se o único meio de regra, fé e prática que nós precisamos ter é a palavra, e quando nós encontramos ela, o curso da nossa vida muda, a direção, a rota muda. Então essa é uma noite de confronto, sim, de constrangimento, sim. Por quê? Porque o Evangelho nos constrange, porque a palavra de Deus nos constrange, porque quando houver a perfeição nós não estaremos mais aqui, e Ele está trabalhando em nós para que exatamente nós possamos ter uma vida de retidão. Não precisa, não é necessário permanecer dessa mesma maneira. Você pode mudar o curso da sua família, você pode mudar o curso da sua casa, você pode mudar o curso da sua história. Hoje é noite de encontrar essa palavra perdida dentro do teu coração. Feche os teus olhos, estenda suas mãos. Você que nos acompanha, você que está no seu lar,
E há algo na tua vida, e há algo na tua história que precisa de mudança, que precisa de uma direção diferente. É ter uma reverência adequada para a grandeza de Deus na tua história. Dobra o teu joelho aí na tua casa, onde você está. Fala com o papai agora, entrega a tua vida a Deus agora, e a tua história será mudada. Fecha os teus olhos, você que está na nave da igreja, fecha os teus olhos, estenda as mãos para cá. Cadê os obreiros, as obreiras do Senhor? Vamos orar agora, abre a tua boca, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite, papai. Eu sei que os nossos dias, eu sei que as eras, Senhor, vão se avançando, os costumes, os hábitos, Senhor, passam a ser normais, coisas práticas que vão, Senhor, se infiltrando, Senhor, como um estranho na nossa rotina diária, acaba, Senhor, trazendo uma direção diferente da nossa vida, trazendo uma direção diferente para a nossa espiritualidade. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, juntamente com a Tua igreja, juntamente com os obreiros, com as obreiras que aqui estão, juntamente com cada irmão, com cada irmã, e peço ao Senhor, muda a rota, Senhor, desta família, muda a rota desta irmã, muda a rota deste irmão, muda, Senhor, a direção, ó Pai, que tudo aquilo que tem, Senhor, sido prática, que tem distanciado, Senhor, que não está nos conformes da Tua palavra, eu lhe peço, une pessoas com o mesmo propósito, assim como o Senhor colocou Ilquias, assim como o Senhor colocou Safã, assim como o Senhor colocou pessoas ao lado de Josias, que ainda numa idade tão tenra, que às vezes sem muito conhecimento, ó Pai querido, ele tomou a decisão correta, e aqui está, Senhor, uma vida tomando uma decisão correta, aqui está pessoas tomando a decisão correta. Então, em nome do Senhor Jesus, eu ministro altares derrubados, eu ministro coisas que o inimigo implantou, coisas que o inimigo infiltrou, situações que enfraqueceram espiritualmente, que distanciou da palavra. Eu repreendo agora, e na noite de hoje haverá reforma, corações transformados, reformados pelo poder da palavra de Deus. Vai acontecer algo extraordinário em nome de Jesus na vida de quem tomou essa decisão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor, levanto a
Josias reuniu o povo, falou: agora nós vamos fazer algo diferente. Vocês estão acostumados a pegar um cordeiro, a pegar uma ovelha, a pegar um boi. Nós vamos pegar tudo que a gente pode agora e vamos entregar tudo no altar. É tudo, não é uma ovelha. O hábito era: vamos pegar uma ovelha, vamos pegar um bezerro, vamos pegar um boi. Fala: tudo quanto agora você pode fazer, você vai fazer, você vai colocar no altar. Ele vai fazer a maior celebração de libertação, porque a Páscoa para os judeus é a celebração da libertação do povo de Deus do Egito. Ele vai fazer a maior celebração. Deixa eu dizer algo para você que veio aqui nessa noite. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. O tempo de cantar vai chegar na tua história, porque aonde a palavra de Deus ela entra, ela penetra, como ela mesmo diz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes afiada. Ela penetra entre a divisão da alma e a divisão da medula, para discernir os pensamentos que paira sobre as tuas emoções. Essa palavra vai trazer uma direção para a tua vida, e o tempo de celebrar vai chegar na tua vida. E sabe o que eu digo para você? Não celebra pouco não, celebra bastante, celebra bem, porque o que Deus vai fazer na tua história vai ficar marcado. Quando alguém for ler sobre você, quando alguém for falar sobre a sua referência na família, quando alguém olhar e falar: olha, fulano não presta, Beltrano é ruim, opa, mas esse daqui, mais o Márcio tomou uma decisão diferente e a rota da vida dele foi transformada. Esse daqui, olha, o Sérgio, esse aqui tomou a decisão, a Cleo tomou a decisão, a Rafaela tomou a decisão, a Simone tomou a decisão, a Jane tomou a decisão, que mudou a rota da família agora. Essa aqui é uma referência para nós. Você vai se tornar referência na sua casa, na sua família, pelo poder da palavra de Deus. Mas nunca se esqueça que a decisão é sua de escolher a referência. A decisão da reforma e da busca pela palavra de Deus no teu coração, você precisa. Mas a celebração, Deus vai te dar condições de celebrar. Sua vida, a rota vai mudar, a tua história vai mudar a partir do momento que essas decisões na sua vida forem tomadas. O desejo do meu coração é que você seja aquela pessoa, como costumamos dizer, fora da curva, alguém extraordinário. E a mesma leitura que nós fizemos aqui quando iniciamos, que é: e nunca houve antes dele, nem depois dele, naquele lugar houve alguém. Vai ser assim o histórico da tua vida, do teu trabalho. Alguém vai dizer assim: olha, eu tenho saudade do Márcio aqui nesse trabalho, porque nunca houve um profissional como ele. Eu tenho saudade dessa pessoa aqui nesse ministério, nesta casa. Por quê? Porque nunca houve ninguém assim como ele. É a transformação do evangelho que gera na vida daqueles que entendem o agir de Deus. Você será diferente, será como ninguém foi e ninguém será. O que Deus tem para você é especial. Na tua casa, na tua família, no teu matrimônio. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Será que você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Que você possa refletir sobre isso. Reflita sobre as suas decisões. Reflita sobre as suas referências. Reflita sobre a sua intimidade com a palavra de Deus. E reflita sobre as celebrações que você tem feito. Quando foi a última celebração que você fez? Fala assim: eu vou fazer um churrasco em casa. Começou até a soltar fogos agora. Vou fazer uma festa em casa. Mas é aniversário de alguém? Não. Mas vai vir alguém diferente? Não. E por que você está fazendo festa? É porque Deus está direcionando a minha rota.
Quando foi que você fez isso? Quem aqui já fez isso? Pois é, então tá aí um bom motivo para essa semana. Deus vai te abençoar, pastor, mas não tem recurso. Deus vai te abençoar, mas não fica com o coração preso a isso não. Vai lá, compra 1 quilo de picanha, não tem problema, é só você e sua filha, é só você e seu filho, é só você e sua esposa, tem problema não. Eu faço isso de vez em quando, pego lá 1 quilo só, dá 3 bifes. O carvão fica queimando até 3 horas depois, porque não tem mais. Você coloca 3 bifes lá e fala: mulher, eu, tu e a Alice. A Alice já veio, carne. E é bênção, mas a gente celebra. Não espera algo para você, não. Celebra as pequenas coisas. Deus vai te honrar. Amém? Manda para mim depois. Eu não vou me autoconvidar não, tá, gente? Fica tranquilo, não vou me autoconvidar, mas manda lá depois, me chama no privado, fala: pastor, estou aqui celebrando, eu vou me alegrar com você. Quem sabe eu também não celebro em casa assim, né? Vai que essa semana Deus abençoe, tá? Manda para mim, manda no privado, que às vezes a gente manda no grupo, aí tem uns crentes que não vigia, já viu, né? Uns vai se alegrar, ô benção, outro vai falar: convida eu, nem convida ninguém, não convida, é isso, né? Uns abençoados, né? Mas é isso, gente, que Deus possa abençoar as nossas vidas, amém? Quarta-feira nós estamos aqui para a quarta profética. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e todas, e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos aqueles que encontraram palavra que hoje digam: Deus abençoe a sua vida, uma semana de bênção em nome de Jesus. Os que nos acompanham através das redes sociais, Deus abençoe sua vida, uma semana de bênção e de vitória para você.